Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tinha preparado uma palavra e ontem já tinha preparado, na segunda-feira, o Thiago tinha me falado que eu iria trazer a palavra. E aí eu tinha uma palavra no meu coração e sobre essa palavra eu tentei fazer um esboço e deu meio que certo, mas o Senhor foi lá e me mudou a direção e falou que não seria aquela palavra. Amém. E nós estamos passando por um novo período, um novo tempo na nossa igreja. Agora é o tempo da colheita, né? O tempo de colher, né? Já airou a terra, já semeou, já regou, frutificou e agora nós vamos colher, né? Mas quando nós falamos de colher, todo mundo acha que colher é uma coisa só, vou sentar aqui e vai vir tudo na minha mão, só que não é isso. Colher, quando nós temos esse privilégio de colher, aquilo que nós semeamos não é simplesmente uma coisa simples. Senão, eu acho que nenhum pastor, ninguém ia querer ficar aqui ministrando, ensinando ninguém. Eles só iam ficar aí sentado e só colhendo, só recebendo, né? Tudo que plantou. Eu vou só ficar recebendo aqui o que eu plantei. Mas não é bem assim. Glória a Deus. A colheita requer de nós perseverança, luta e guerras. Eu quero trazer essa palavra baseada no texto de Números, capítulo 13. Primeiro eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou ler o versículo 17 até o 10 do capítulo 14. Quem trouxe a sua Bíblia, se quiserem abrir. Falou o Senhor a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Capítulo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiarem a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o bando do sul e subi a montanha. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou mal? E quais a cidade em que habita, se em arraiais, se é em fortalezas? Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles os dias da primícia da uva. Assim subiram a espiarem a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Leob a Mate. Subiram para a banda do sul e foram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai e Tamal, filho de Anaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escó, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, ao qual os 2 homens trouxeram sobre uma canga, como também ramos e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escó, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel.
Depois voltaram de espiar a terra. Ao fim de 40 dias, caminharam, foram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra, e relataram a Moisés: fomos à terra a que nos enviastes. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra de consomes seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos aí gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e assou a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes tivéssemos morrido neste deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltássemos ao Egito? Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos lá dará para terra aqui. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e no lá dará terra que mana leite e mel, nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temas ao povo dessa terra, porque não é eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temas. Então disse toda a congregação que os apredejasse. Mas a glória do Senhor apareceu na terra. Toda a congregação a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Deixa eu fazer uma oração. Soberano Deus e Pai eterno, Senhor, eu quero pedir, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Eu não tenho nada para ministrar para este povo, Senhor.
Se não for o Teu Espírito Santo falar, Senhor Deus, possa ser que eu fale, Senhor Deus, mas eles saiam daqui vazios, Senhor. Espírito Santo de Deus, pela misericórdia que o Senhor tem, usa a minha vida como o Senhor deseja, Pai. E fale ao coração desse povo, Senhor Deus. Fale ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Perdão pela leitura. Meio que a culpa é do pastor Marcelo, porque eu tinha uma Bíblia e aquela Bíblia era mais fácil de ler, né? Aí o pastor Marcelo falou que aquela Bíblia não era muito... Foi mal, pastor. E essa Bíblia aqui, gente, para mim é muito difícil. Eu na escola, Deus me transformou. Vocês me veem assim, mas Deus me transformou. Eu aprendi a ler na Bíblia, não sabia nem ler. Deus que veio está fazendo uma obra na minha vida. Glória a Deus por isso. Essa palavra Deus falou no meu coração a respeito do povo de Israel que morava no Egito. Senhor, eu quero trazer talvez uma palavra que vocês já conheçam, mas eu creio que se o Espírito Santo assim deseja, essa palavra será ministrada e eu creio que nós iremos sair daqui diferentes. O Senhor escolheu um homem chamado Abraão. Abraão, ele agradou o Senhor por causa da sua fé. Abraão, Deus fez prova de Abraão. O Senhor pediu que Abraão entregasse o seu filho e Abraão não negou o seu filho para o Senhor. Mas no momento que Abraão ia sacrificar o seu filho, o Senhor mandou um cordeiro e assim Abraão ele sacrificou o cordeiro e não matou o seu filho, porque o Senhor pediu que Abraão fizesse prova do seu filho. E por agradar o Senhor fez uma promessa a Abraão que ele e a sua descendência iriam morar numa terra que emana leite e mel. E essa terra é exatamente isso que nós lemos. Então essa terra é uma promessa que o Senhor designou para o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam escravos no Egito, eles estavam lá comendo alho, cebola, eles estavam sendo oprimidos pelo povo do Egito, eles eram maltratados, eles eram massacrados e humilhados, desprezados, e certa vez eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor, assim, atendeu a oração daquele povo e levantou um libertador para aquele povo. E esse libertador é Moisés. Moisés, ele levou o povo, ele guiou o povo a sair do Egito. E na saída, Deus teve que mostrar sinais. Na abertura do Mar Vermelho, o povo pôde ver o Senhor abrir um mar e o povo passar por terra seca. E assim o Senhor salvou o povo de Israel da mão dos povo do Egito, os egípcios. E no deserto, vivendo no deserto, o Senhor mandou do céu um mantimento para eles. O Senhor colocou nuvem para proteger eles do sol. O Senhor fez colunas de fogo para esquentar eles durante o frio. O Senhor foi um pai, verdadeiramente um pai para aquele povo. E o Senhor estava guiando esse povo através de Moisés até chegar a essa terra que ele havia prometido que daria aos descendentes de Abraão. Só que esse povo era um povo meio complicado. O Senhor fazia muitas coisas para esse povo, e toda vez esse povo virava as costas para o Senhor.
O Senhor tinha mostrado sinais para aquele povo. O Senhor abriu um mar, o Senhor fez tantos milagres. O Senhor fez lá as 10 pragas, né, que nós conhecemos na Bíblia. O Senhor mandou as 10 pragas no Egito. O Senhor, Ele exterminou todo o exército dos egípcios naquele grande mar. O Senhor, Ele mostrou o cuidado dEle para aquele povo, e mesmo assim aquele povo, eles fracassaram, né? Porque quando chega aqui, eles começam a temer esses gigantes. Quando Deus manda Moisés separar de cada tribo, no caso 12 espias para ir a essa terra, só para espiar a terra, vão esses 12 homens chegando lá nessa terra, eles começam a espiar essa terra, e olhando para aquela terra, eles viam frutos muito grandes, eles viam tantos frutos. De fato, eles falam que a terra manda leite e mel, porque assim o Senhor falou que era essa terra. E o povo olhando para aquela terra, vendo com seus próprios olhos os frutos daquela terra, eles ainda assim duvidam de que de fato era Deus falando para eles que aquela terra seria deles. Eles poderiam ver, mas eles puderam ver, mas eles não creram naquilo que o Senhor havia prometido para eles. Eles puderam tocar, mas eles não creram naquilo que Deus havia prometido para eles. O povo fica com raiva de Moisés, fala até mesmo de levantar um novo líder e voltar para o Egito. Eles preferiam estar sendo massacrado, escravizado, comendo alho e cebola. Eles preferiam estar sendo oprimido pelo povo do egípcio. Eles preferiam isso do que essa terra. Mas por quê? Porque eles estavam com medo de enfrentar aqueles gigantes, os adversários que tinham naquela terra. E aqui nós vamos ver que somente 2 pessoas tiveram coragem. No caso, uma era Caleb e outra era Josué. E assim, quando esse povo começa a inflamar o coração daquela congregação, dizendo que a terra é boa, o fruto é grande, mas aquelas pessoas é muito grande. Aqueles homens é muito grande, eles são maior do que nós. Esses homens são maior do que nós. Quem somos nós para enfrentar eles? É como se fosse eu dessa altura e a Zilane aqui embaixo. É bem diferente, né? Cadê a Zilane? A Zilane saiu. Os caras eram muito grandes e assim eles ficaram com medos. Eles estavam sendo incrédulos, porque você vê o seu Deus abrindo um grande mar, um povo vindo te seguindo nas costas, com espada, com lança, com cavalos de guerras. Eles vindo correndo para matar, e chegando no mar, eles viram que ali seria o fim. Daí o Senhor manda Moisés tocar na água, e Moisés toca na água, e quando Moisés toca na água, o mar abre, e aquele povo pôde passar em terra seca naquela água. Eles passaram em terra seca naquela água, eles puderam ver isso. No deserto, o Senhor fez com que a roupa deles, eles ficaram 40 anos no deserto por causa... Não vou falar da desobediência, porque o pastor ministrou que ele estava sendo tratado. Ele estava sendo tratado. Ele ficou 40 anos no deserto sendo tratado. E junto do tratamento de Deus, ele estava sendo também abençoados, porque conforme as sandálias cresciam, ou os pés cresciam, assim as sandálias cresciam. Conforme a roupa cresciam, assim também as suas roupas cresciam. Então Deus tinha todo um cuidado com aquele povo. Quando eu disse da nuvem, o sol no deserto de noite, né, de manhã o sol, eu não sei qual é a temperatura, eu não vou nem arriscar, mas eu acho que é por volta dos 40, sei lá.
é mais quente do que está fazendo aqui. Hoje foi quente. Hoje foi quente aqui, meu Deus. Falaram que amanhã é pior, eu não sei o que vai ser. Ainda já vai estar no deserto de verdade. E aí o povo estava lá no deserto, naquele sol escaldante, e aí o Senhor vem com uma nuvem protetora e sobre a cabeça daquele povo, só para que eles não tivesse, acho que queimadura, sei lá, porque é muito triste, né? Eu acho que aqui está fazendo 40 graus na sombra. Está muito quente aqui. Imagina no deserto. E o Senhor sendo, eu acho que era como se fosse um ar-condicionado. Acho que da nuvem soprava um ventinho ainda assim, maravilhoso na vida deles. Verdade. E Deus estava sendo cuidadoso com aquele povo. Deus estava sendo cuidadoso com aquele povo. De noite, engraçado, no deserto de manhã é muito quente, de noite é muito frio. E de noite o Senhor fazia colunas de fogo tanto para guiar o povo ao andar à noite, como para esquentar o povo, porque era muito frio. Então Deus estava sendo totalmente cuidadoso com aquele povo. Eles viram tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas da parte do Senhor, mas mesmo assim os 10 foram incrédulos e inflamou todo o coração da congregação. Mas havia 2 que eles viram isso e eles tinham fé, que da mesma forma que esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez coluna de fogo, fumaça, fez também a proteção com as nuvens, eles poderiam derrubar todos esses gigantes. Eu quero falar o tema da ministração. Não abra mão da sua colheita. Amém? Sabemos que nós já passamos por muitas guerras, por muitos conflitos, até chegar aqui. Se cada um vier aqui contar o seu testemunho, estando com Deus, eu acredito muito que tem histórias aqui de vida, testemunho de vida, né? Testemunho é quando você vive com o Senhor. Seu testemunho é o que você vive hoje com o Senhor. Aquilo que você estava no mundo não é seu testemunho, é sua antiga história, e essa antiga história o Senhor apagou. Ele apagou e hoje você vive de fato um testemunho. E esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor. As pessoas notam isso em você. Quando você está diante de uma dificuldade, diante de uma prova, e o seu coração é de adorar, de exaltar o Senhor, você está sendo modelo para essa população aí fora. Porque quando eles estão em uma dificuldade, em uma adversidade, por não conhecer, eu acho, totalmente assim, o poder desse Deus, eles preferem murmurar, reclamar, questionar Deus. E isso faz com que eles perdem essa guerra, essa tribulação, porque a tribulação, olha aqui Romanos 5 diz, pode trocar a versão, por favor, por favor, você consegue trocar a versão para mim, por favor? Essa versão aqui é muito difícil, meus irmãos. Meu Deus. Ela me perguntou qual seria a versão, ainda eu falei aquela ali para saber se ela não achava. Pode ser. Não só isso, mas também nos gloriemos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está vendo? No momento de dificuldade, o Senhor, Ele vai produzindo algo bom na sua vida. E esse algo bom serve para que as pessoas notem que você é diferente. Que você é diferente. No meu serviço tem um rapaz que quando eu trouxer ele aqui na igreja, meu Deus do céu, vai ser fogo. Meu Deus. Esse irmão, minha gente, ele está passando por uma dificuldade. Nós apelidou ele até de para-raio, meu pai. Ele só está... deixa eu beber uma água aqui. Esse irmão, ele passa por umas dificuldades, mas porque ele mesmo atrai as dificuldades para ele. É verdade. A única coisa que ele sabe falar é contra Deus. Como esse povo aqui, ó. Esse povo falava contra Moisés ou contra Deus quando falava, vamos levantar um novo libertador? Ele falava contra Deus, porque quem designou Moisés para tirar o povo do deserto foi Deus. Então, quando você se levanta contra uma autoridade, você não se levanta contra uma autoridade, você se levanta contra Deus. Seu líder é uma autoridade, seu líder é a mesma coisa de você falar com Deus. E esse povo estava fazendo isso. E esse rapaz, ele mais questiona Deus do que tudo. Quando acontece alguma coisa, ele já começa a chamar tanto nome ruim que eu não posso nem falar em cima do altar, porque é pecado. Eu fico até com pena deles, irmãos. Eu fico triste com isso. Ele sabe, esse menino sabe. Ele me manda mensagem, ele já tem 40 anos e ainda está quebrando a cabeça. O seu Valmir ainda até, às vezes, brinca com ele porque ele tem 40 anos e ele ainda não aprendeu. É porque ele ainda não teve uma intimidade com o pai. Porque quando ele tiver, ele vai entender que a perseverança lá, que nós leu, ela gera um caráter. E esse caráter é um caráter digno, um caráter que vai te fazer morar no céu, porque você não vai se corromper mesmo quando você estiver passando por uma dificuldade. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, não existe ninguém na terra que não passe por uma dificuldade, seja essa pessoa rica, seja essa pessoa pobre, seja essa pessoa humilde ou não, qualquer ser humano que está nessa terra vai passar por dificuldade. Só que existe um porém. Se essa pessoa estiver nessa dificuldade sem Deus, se torna mais difícil. Mas quando você está com Deus, não vai se tornar fácil, mas Ele vai te capacitar para passar por essa dificuldade. E o primeiro, não sei como vocês chamam, o primeiro tópico. E se Deus te enviar, então vá. Aleluia. Capítulo 13, 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem. Está ali. Enviarei um homem que. Envia um homem que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar. Não, você colocou a versão difícil. Vamos com essa daqui. Vamos com essa mesmo. De cada tribo de seu. Vai mudar? Vai com ele. Tá bom, aqui tá maior. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Amém. Olha aí. Deus, ele mandou Moisés enviar cada um da tribo de seu pai. No caso seria 12. Mais? 12, né, pastor? 12.
12. Era 12. E era para que eles fossem até essa terra e espiassem essa terra só para trazer assim um gostinho para o povo de que essa terra era uma terra boa de se habitar. Mas essas pessoas que foram, ao invés de eles trazer esse gostinho para o povo, ele trouxe inflamação para o coração do povo. E o povo se levantou contra Moisés. Se Deus te enviar, então vá. Quando nós participamos da igreja, nós só queremos participar. Foi esse o pensamento que eu cheguei aqui. E olha onde que eu estou hoje. Meus queridos, a igreja ela precisa de cada um de vocês. E Deus chamou cada um de vocês para ser enviados. Nós não estamos na igreja só por estar. Nós estamos na igreja tanto para adorar o Senhor, mas para trazer o povo para dentro deste lugar. Esse gostinho de quero mais que os 10 não trouxeram, é isso que nós devemos fazer. Quando nós ficamos sentados, é a mesma coisa que esses 10. Nós deixamos que o coração do povo continue inflamado. E Deus ele tem um remédio para desinflamar o coração do povo que vive ali fora. O povo ali fora está vivendo uma vida de engano. A palavra, se eu não me falha a memória, em Coríntios, 1 Coríntios, mas eu não vou arriscar aqui. Ela diz que o príncipe desse século vendou os olhos do homem para que não vejam a glória de Deus. Ele vendou, mas quando você chega perto dessa pessoa, automaticamente os olhos dela abrem, porque você carrega a glória de Deus. E é isso que você tem que fazer. Você é enviado para que os olhos dessas pessoas se abram. Às vezes você tem um parente querido que você tanto queria que ele estivesse sentado nessa cadeira. Talvez você tenha um colega, um amigo íntimo que tanto você queria que ele estivesse sentado nessa cadeira. Mas eu pergunto, o que nós estamos fazendo para que essas pessoas se acheguem até aqui? Talvez você esteja orando e fala, nada acontece. Claro que acontece, tudo acontece no tempo certo de Deus, mas você não pode parar. Persevere que um dia eu tenho certeza que aquela pessoa que você tanto deseja, que esteja sentado do seu lado, escutando um culto, ou até mesmo além disso, está aqui, você ainda pensa aí, mas você pode pensar dessa pessoa está aqui. Assim como Deus tem colocado isso no coração dos pastores, dos profetas, né? A respeito de compartilhar o altar com as pessoas dos grupos que participam da igreja, que faz parte do corpo. Isso que você tem que desejar. Quando você chega perto dessa pessoa, a glória do Senhor se manifesta. E deixa que eu creio que Deus ele chamou todos e assim lá em Jesus ele fala para que os discípulos, ele fala, né, que ele chamou, que Jesus ele ensina que Jesus ele enviou os seus discípulos, né? Jesus ele enviou os seus discípulos para fazerem discípulos. Tem bastante gente, até me surpreendi isso. Se cada um de vocês aqui, cada um de nós, vocês não, nós, coloco eu também, trouxéssemos uma só pessoa, não estaria aí, estaria mais ali, né? E é assim, gente, toda vez que nós ministramos, nós trazemos frutos, colheita, para dentro da casa do Senhor. Eu até convidei alguns colegas para estar aqui de trabalho, só que aconteceu que hoje teve reunião na empresa e eles ficaram na reunião, mas o patrão até me liberou, né? O seu Valmir me liberou. Amém? Segundo tópico, meu pai, essa hora é inimigo. Segundo tópico, não olhe para a circunstância. Capítulo 30 e 31.
Se puder colocar na versão NVI, por favor. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Olha aí, meu Deus do céu. Tá vendo o que esse povo fez? O meu capítulo, aqui no versículo 13 do capítulo 30, na minha Bíblia diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-los em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui, aqui eles já tinham falado lá contra a congregação, inflamando o coração do povo, né? Só que Caleb, ele se levantou de uma forma diferente. Eles estavam olhando para o tamanho do gigante, mas Caleb e Josué, eles estavam olhando para o tamanho do Deus que eles serviam. Muitas vezes aparece dificuldade grande na nossa vida, às vezes o vento bate e nós falamos: ixi, agora já era nada. Se vocês forem como Josué e Caleb, pode vir a dificuldade, pode vir a adversidade, Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca perdeu uma peleja e não será hoje que Ele vai perder, gente. Creia que Deus, Ele é maior do que qualquer gigante, do que qualquer nação. Ele é maior do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Se Ele abrir um mar, você acha que Ele não pode mover essa dificuldade que você esteja passando? Será que Ele não pode? Claro que Ele pode. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E o capítulo... Eu já vou para o terceiro porque a hora foi muito rápida. E o terceiro tópico é: Deus é contigo. Olha que diz. Eu vou ler aqui do capítulo 6, do capítulo 14, capítulo 14, versículo 6, por favor. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Pode continuar, por favor. Mas a comunidade toda falou em apredejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas da tenda do encontro. Olha, eles estavam querendo ir lá buscar os frutos, né? Eles estavam querendo colher, mas se levantou essa congregação para querer apredejá-los, para querer matá-los, só porque a visão deles era diferente. A visão de Josué e Caleb era diferente da visão daqueles 10 espias. E Josué e Caleb vendo aqueles frutos maravilhosos, aquela grande colheita diante deles, é claro que eles acreditou que Deus ia dar por eles. Ele mesmo falou:
os gigantes se foram, mas o nosso Deus ainda está conosco. E é Ele quem vai nos dar a vitória. E esse povo, e quando eles pensaram em atacar Josué e Caleb, quando eles pensaram em apredejá-los, o Senhor se levantou com a sua glória, manifestando dentro da tenda, e afastou ali aquelas pessoas com pensamento mau. E graças a Deus, Josué e Caleb, eles conseguiram entrar na terra. Em Deuteronômios, você põe para mim Deuteronômios 1, por favor, capítulo 1, versículo 35. Ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Pode continuar. Pode continuar, por favor. Oi? Exceto Caleb, filho de Jefone, ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Pode passar mais um, até o 38. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Nun, entrará. Encorajai-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Por causa desse povo, até Moisés perdeu o direito de entrar na terra e de ter uma grande colheita. Povo rebelde, né? Se não fosse esse povo, Moisés ele entraria na terra. Meu Deus do céu. Que nós possamos ser, gente, como Josué e Caleb. Nós estamos vivendo agora o novo ano, o ano da colheita. Esse ano que será um ano abençoado por Deus. Mas não fiquemos esperando sentado que a colheita caia na nossa mão. Nós temos que ir até a Deus, porque é Ele que vai te dar a perfeita colheita. É aqui na casa do Pai que você vai conseguir a sua colheita. Uma colheita farta, uma colheita abençoada. Josué e Caleb, eles acreditaram que Deus poderia dar essa colheita para eles, essa terra maravilhosa. E assim eles conseguiram. E assim também vocês conseguirão, porque Deus chamou cada um de vocês para estar colhendo esses frutos maravilhosos. Amém? Essa é a palavra. Eu fiquei um pouco mais nervoso, né? Peço que os irmãos se coloquem de pé para nós orar e encerrar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o teu poder, Pai, esteja sobre a nossa vida, Senhor, e que o teu Espírito Santo, Senhor, cele em nós essa palavra, Senhor. Que nós possamos ser, meu Deus, como Josué e Caleb, Senhor Deus, olhando para aquela terra, Senhor Deus, tocando naquela terra, Senhor, mas indo de encontro àquela terra, Senhor Deus, e tomando posse, crendo que o Senhor pode sim nos dar, Senhor Deus, uma perfeita colheita, Pai. Esse ano é ano de colheita, meu Senhor, nessa casa, papai. Esse é o tema que o Senhor deu aos seus pastores, Senhor. Eu creio, meu Deus, que nós iremos colher, Senhor Deus, muito mais do que nós possamos imaginar, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus extremamente maravilhoso, meu Pai. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor faça gerar no coração de cada um que está aqui perseverança, Senhor Deus, no momento difícil, Pai, para que eles não percam esse período, Senhor,
que desse ano de colher, Senhor, que eles possam estar juntos e agarrados, Senhor Deus, um no outro, Senhor Deus. E quando um não tiver fé, Senhor Deus, como esses 10, que pelo menos um possa, Senhor Deus, ter fé por eles, Pai, e pegar na mão deles e dizer: a terra é boa, nós vamos conquistar. Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos fazer entrar nessa terra e fazer com que nós conquiste aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não falha. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. A palavra do Senhor, ela é firme, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela é penetrante, ela vai e ela cumpre. É como uma flecha certeira no alvo. A palavra do Senhor, ela não faz curva. A palavra do Senhor, ela não tem fim. A palavra do Senhor, ela não tem fim. Eu creio, Pai, que o Senhor fará com que nós estejamos prontos, Senhor Deus, para uma bela colheita, Pai. Que o Senhor continue, Senhor Deus, essa obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus.